Galera, uma boa tarde para vocês, né? Eu tô aqui de tarde falando com vocês. Não sei que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo. Eu me chamo Matheus Apolinário, sou professor de língua portuguesa, de redação e literatura. Estarei com vocês aqui no Preveste. E o que eu desejo para a gente nesse ano é que a gente aprenda muito, que a gente troque muitas coisas, né? Eu considero as minhas aulas muito mais uma troca do que aquela coisa que é muito eu ensino e vocês aprendem, né? É uma troca real. E é isso, eu vou deixar a Monique se apresentar aí. Oi, pessoal, tudo bom? Uma boa tarde. Hoje vamos começar aí essa jornada, nossa primeira aula. Meu nome é Monique, tá? Também sou professora de língua portuguesa e é um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Hoje vamos aí para a nossa primeira aula. Um abraço. Beleza. Então a gente vai começar. Olha só, para essa nossa primeira aula, vocês. Só um parênteses, gente. Vocês vão ver a minha tela, né? Vão me ouvir também, obviamente. Mas eu acho que vocês não vão conseguir me ver a partir de agora. E aí vocês vão ficar aí atentos no meu slide. Ok? E aí, a primeira aula que a gente separou para vocês é sobre variação linguística, né? O que é variação linguística? Então, nós veremos conceitos fundamentais de variação e mudança e suas consequências sociais, né? O que a variação implica na sociedade, né? O que a língua implica na sociedade? E aí, para iniciar esse debate, eu já gostaria de começar dando um exemplo que eu gosto muito, né? Que é o seguinte: a gente, quando vai à praia, a gente vai de biquíni ou vai de terno? Né? A gente, obviamente, vai de biquíni, né? Ou de sunga. E quando a gente vai, por exemplo, num casamento, a gente vai de biquíni ou a gente vai de terno ou um longo, né? Um vestido longo? Vai ser terno e vestido longo, né? Então, por que esse exemplo? Esse exemplo é para a gente entender que a gente sempre está se adequando ao contexto, certo? Da mesma forma que eu não vou a uma praia de terno, eu também não vou a um casamento de sunga, né? A gente vai se adequando, a gente entende o ambiente e a gente vai se adequando a esse ambiente. E aí, por que falar disso se a gente está falando de língua, né? Porque com a língua a gente faz a mesma coisa. A gente vai adequando o nosso vocabulário, né, os nossos registros linguísticos, a gente vai adequando isso ao nosso contexto, né? Isso é muito importante, isso é uma das coisas importantes para a gente começar a entender variação, né? Então, gente, olha só, a primeira etapa para a gente bater um papo sério sobre variação é entender o que é língua, né? A gente vai desconstruir algumas coisas sobre língua, depois nós falaremos sobre variação e mudança, e por último, nesse material aqui, eu tenho questões do Enem, que talvez a gente não trabalhe nessa aula síncrona. Talvez a gente deixe aí essas questões para aula síncrona, tá bom? Então vamos lá. Então, para trabalharmos melhor com a variação linguística, nós precisamos ter uma ideia melhor do que seja língua, né? Então, o que é mesmo língua? Então a gente vai compreender o conceito de língua, né? Porque isso é fundamental para estudarmos variação linguística. E aí, gente, ó, nós estamos acostumados a viver numa cultura que tem uma tradição escrita muito forte, né? Uma instituição escolar muito bem definida e uma literatura consagrada, né? Então, nós temos a ideia de língua como algo homogêneo, pronto, acabado. Isso, na verdade, é fruto de uma longa tradição cultural. Então, nosso pensamento sobre língua é como se fosse um modelo, uma norma padrão, uma coisa pronta. Mas, na verdade, é uma coisa muito mais ampla e diversificada do que isso, né? Então, primeiro passo para a gente desconstruir língua. Língua não é homogênea. Língua não é algo que está pronto. Língua não é algo que está acabada, né? Essas ideias a gente tem por causa disso que eu falei com vocês, né? Uma tradição
escrita forte, uma instituição escolar muito bem definida, uma literatura consagrada. E aí, por esses aspectos, a gente acaba achando que língua é como se fosse uma norma padrão, né? Como se fosse algo único e que atende a todas as pessoas da mesma forma. Mas não é, né? Então é importante, portanto, pensarmos que pensarmos a língua não como um produto, mas como um processo, né? E aí o que é um processo? O processo é uma coisa que está em andamento, né? É uma coisa que está em todo momento se fazendo, se constituindo, tá? Então pensar na língua como um processo, não como um produto. Porque se a gente pensa a língua como um produto, a gente já vai entender língua como algo que já está acabado, pronto para ser usado, né? Então, pensar na língua como um processo implica também a gente pensar a língua como algo que é heterogêneo, né? Isso também nos obriga a pensar a língua não como algo pronto e acabadinho, né? Como eu disse para vocês, mas sim como um fenômeno heterogêneo, né? Então, a heterogeneidade que é, na verdade, a natureza própria da língua, da linguagem humana. Então, nós temos que pensar a língua como uma atividade social. E por que isso? Porque a língua, ela não pertence a ninguém. Porque, na verdade, ela pertence a todo mundo. Então, língua é uma atividade social, é um trabalho coletivo, né? A língua só existe porque, obviamente, né, gente, a gente usa desse fenômeno, né? A gente vai usando ele e a gente usa de forma diferente, né? Isso é importante da gente ter na mente, porque senão a gente cai numa coisinha chamada preconceito linguístico, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, língua como atividade social, tá, gente? Peraí, deixa eu continuar nisso. Então, olha só. Do ponto de vista cultural, é mais confortável pensar na língua como essa coisa homogênea, né? E até mesmo, durante muitos séculos, o processo de ensino de língua, as pessoas têm achado muito mais confortável trabalhar com esse modelo pronto de língua. Né? A língua é isso, já está toda definidinha na gramática e também está toda definida no dicionário, né? Mas a partir do final do século XX, essas concepções de língua foram muito questionadas, né? Então a gente tem aí nesse meio aí, nesse bololô, os linguistas, né? Estudiosos da língua, pesquisadores, cientistas, que vão começar a falar, não, gente, a língua não é isso que vocês estão falando, né? Língua não é o que está na gramática. Língua, na gramática normativa, né, gente? Língua não isso que vocês estão falando que está no dicionário, né? Ou talvez não só isso. Então, é importante a gente pensar a língua não como uma ponte de concreto, né? Mas a língua, ela é muito mais um rio caudaloso, né? E aí, o que é um rio caudaloso? Né? Que está sempre correndo, levando as águas para frente, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar de um grande filósofo grego muito antigo chamado Heráclito. Ele dizia o seguinte: nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio. E aí essa frase desse filósofo é muito interessante, por quê? Porque isso faz a gente pensar as seguintes coisas, né? Bom, eu tô lá e aí vou no rio, né? E aí ele fala que a gente nunca toma banho no mesmo rio. E aí por que ele fala isso? Gente, porque toda vez que a gente vai no rio, as águas não são as mesmas, certo? As águas não são as mesmas. Inclusive, nós não somos os mesmos, né? Então, por isso que esse filósofo fala isso. Nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio, né? E aí, isso tem a ver com essa metáfora que eu fiz aqui anteriormente, né? A língua é esse rio, é essa água que passa, que leva as coisas para frente, né? Então, a língua não é uma ponte. A língua é a água que passa
por debaixo dessa ponte. Porque a ponte é água estável, né? A ponte de concreto, ela tá ali paradinha. Ela pode até balançar um pouquinho, né? Tipo, passarela da Avenida Brasil, mas em geral ela tem que estar ali paradinha, né? Uma ponte é isso, que tá bem paradinha. E a língua não é isso, a língua não tá bem paradinha, a língua não tá bem definida nas gramáticas, como alguns gramáticos dizem, né? A língua é um rio caudaloso, um rio abundante, um rio que passa, né? Um rio que leva as coisas para frente. Então, essa frase do Heráclito nos faz pensar que a língua está sempre em transformação, né? A língua é um fenômeno heterogêneo, instável, mutante. Isso é para notar, né, gente? Língua está sempre em transformação, porque língua é um fenômeno heterogêneo, instável e mutante. Inclusive, gente, nesse exato momento que eu converso aqui com vocês, né, e com Monique, a língua está se transformando, né? A transformação, ela é, obviamente, é lenta, ela é gradual, mas com o passar do tempo conseguimos detectar as mudanças que a língua sofreu, né? Com o passar do tempo a gente vai observando isso. Por, por isso mesmo que a gente tem aí, né, os cientistas, os linguistas. Então, lembrando sempre disso, que a língua é um fenômeno heterogêneo, instável e mutante. A língua, ela não está toda definida e explicada nas gramáticas normativas. É importante a gente ter isso na mente, por quê? Porque um dos processos que faz com que a gente exerça preconceito linguístico é a ideia de que língua, né, esse fenômeno que a gente usa a todo momento, ela é algo que está nas gramáticas normativas, né? Quando na verdade não é isso. A língua não está toda definida e explicada nas gramáticas normativas, né? Não sei se vocês têm gramática normativa na casa de vocês, ou se já folhearam alguma. Mas quando abrimos essas gramáticas normativas, a gente se depara com aquelas regras, né? E também nos deparamos com exemplos literários. Quase sempre, quando a gente vai, por exemplo, tá lá na gramática normativa falando sobre vocativo, né? Vocativo é um chamamento, né? Vocativo tá lá na sintaxe, né? E aí, geralmente vem um exemplo que usa de algum trecho literário que tem o vocativo, né? E aí, por que isso? As gramáticas normativas, que são essas que a gente aprende durante toda a nosso período aí de escola, elas se utilizam de fragmentos literários, né? Então, o fato dos gramáticos utilizarem a literatura como modelo para exemplificar as suas regras já explica que tipo de língua que eles têm em mente. É a língua literária, né? Então, a gramática normativa, ela, na verdade, é uma língua literária, né? Porque se a gente leva em consideração que todos os exemplos que são usados, né? Se não são todos, são quase todos. Se quase todos são usados, vem da literatura, e não é qualquer literatura, né, gente? São escolhidos a dedos, né? Esses fragmentos literários, né? Então, são utilizados Machado de Assis, Guimarães Rosa, e vários outros aí, né? Então, só o fato dos gramáticos utilizarem a literatura como exemplificação de suas regras gramaticais já não diz muito sobre a concepção de língua que esses gramáticos têm, né? É uma concepção, na verdade, de língua literária, né? E não de língua, essa língua que a gente usa, né? Então, entre a língua escrita e a fala cotidiana, existe uma grande diferença, né? Tem um abismo muito grande. E a gente precisa colocar aí no caderno também, né? Vamos colocar assim, ó, língua escrita de um lado e fala cotidiana do outro, né? Existe um abismo muito grande entre essas duas, entre esses dois fenômenos, né? Então a língua não é homogênea, né? O que caracteriza é justamente o quê? O fenômeno da variação, né? Então aí que entra a questão da variação. E o outro lado da variação, que é a mudança, né? Então a língua não é homogênea, o que caracteriza é justamente o fenômeno da variação, e o outro lado da moeda, que é a mudança linguística.